Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso terceiro vídeo, né? Nesta aula de agora a gente vai trabalhar a soma, né, dos ângulos internos de um polígono convexo, ok, pessoal? Nós já trabalhamos nas aulas anteriores, né? O reconhecimento, né, de um polígono, quais os critérios, né, para que um polígono ele exista, né? A gente viu várias formas de reconhecer um polígono, né? E também de dizer se nós temos ou não um polígono, ok, gente? E agora nós vamos falar, e na aula de número 2, né? Só recapitulando, né? Na aula de número 2 a gente frisou na questão do número de diagonais, né, de um polígono convexo. A gente ensinou, né, como que a gente faz para calcular ali o número de diagonais de um polígono convexo sem a necessidade, né, da gente traçar aquele monte, né, de diagonais e depois sair contando, né, e correr o risco de contar mais de uma vez. Então, a formulazinha que a gente explicou lá como você deve fazer, né, te leva para o número de diagonais daquele polígono sem necessidade de você estar traçando todas aquelas diagonais, ok, pessoal? E aí nós vamos agora compartilhar aqui o nosso material, que é o próprio material de vocês, né? A gente está usando o Telares Essencial do Luiz Roberto Dante, um livro que eu achei ótimo, né, por conta da quantidade boa de exercícios que ele tem, além de contemplar, né, o que a SAEB e o que também a recomposição das aprendizagens, né, costuma estar cobrando, né? Então é assim, é um livro ótimo, né? Muitos exercícios para a gente estar praticando e vocês devem estar com ele na mão aí para poder estar acompanhando. Mas o vídeo em si já é interativo, com o slide e tal, com as mesmas figuras que tem no livro, então dá para você acompanhar também pelo vídeo tranquilamente, ok, pessoal? Vamos lá então compartilhar. E eu acho interessante a gente falar sobre a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, né, visto que o fato de você saber a soma dos ângulos internos, né, de qualquer triângulo, vai te ajudar também na hora de calcular a soma dos ângulos internos, né, dos demais polígonos, né, que nós vamos encontrar aqui, certo, pessoal? E aí, por quê? Porque assim, a gente sabe que quando a gente vai traçar uma diagonal, né, partindo de um vértice até outro, desde que não seja, né, consecutivo, a gente já viu isso na primeira aula, né, na segunda aula, na verdade, e assim, a gente já viu que aquela diagonal, quando eu traçar, né, se você perceber, todas as diagonais que saem de um único vértice, vai ter ali a formação de triângulos, né, pessoal? A gente vai fazer uma demonstração disso logo logo, né? Eu só vou aqui estar recordando com vocês aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? De qualquer triângulo. E a gente sabe que essa soma, né? Ela é sempre 180 graus. A gente já trabalhou isso aí, né? Em algumas aulas, ok, pessoal? E é de fundamental importância o aluno saber disso, que a soma dos ângulos internos aqui, né? Vamos pegar aqui a canetinha. A soma, né, dos ângulos internos desse ângulo com mais esse ângulo com mais esse ângulo, né, é sempre o quê, ó? 180 graus. Ok, pessoal? E assim, qual é a importância de se ter aí, né, essa questão de trabalhar a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Por quê? Aí agora a gente vai fazer uma demonstração daquilo que eu acabei de falar para vocês lá, né, sobre os triângulos, né, formados quando eu tenho ali, quando eu traço, né, a diagonal, todas as diagonais, né, de um vértice até os demais, né, pessoal? E vocês vão perceber ali a formação de triângulos. Então, na hora de calcular a soma dos ângulos internos desses polígonos, descobrir, né, saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ajudar bastante, ok, pessoal? Eu vou dar uma pausa do slide que nós estamos aqui e aí nós vamos para a demonstração
do que eu acabei de falar com vocês sobre reconhecer esses triângulos lá nos polígonos, ok? Vamos dar um tempo aqui do slide e nós vamos para a demonstração. Prontinho, vamos compartilhar aqui então, né? Olha só. Aqui, pessoal, eu coloquei, né, nessa parte aqui do Word, né? E aí, o que que nós temos aqui? Eu trouxe três exemplos, né? A gente vai trabalhar aqui com o quadrilátero, né, a figura de quatro lados, com o pentágono, né, a figura de cinco lados, e o octógono, ok, pessoal? Então, nós sabemos, né, que o quadrilátero, vamos inserir aqui, vamos desenhar aqui, ó. O quadrilátero, né, pessoal, a gente sabe que ele tem aqui, ó, vamos supor, um vértice, aqui o vértice A, né, aqui o vértice B, aqui o vértice C, e aqui o vértice D, né, pessoal? Vamos aqui de um único vértice, vamos aqui traçar, né, todas as diagonais possíveis que parte de um único vértice. Claro que no quadrilátero, quando você vai traçar essa diagonal, né, o que que vai acontecer, ó? Quando você vai traçar essa diagonal, veja bem, olha só, pessoal. Quando a gente vai traçar, né, a diagonal que parte, as diagonais, né, que partem de um único vértice, por exemplo, se eu partir aqui do vértice A, olha o que eu vou poder estar fazendo, ó. Olha só. Eu vou estar podendo fazer, aqui no caso do quadrilátero, né, traçando uma única diagonal, né, que parte ali de um único vértice, né, pessoal? Além disso, a gente consegue perceber que no quadrilátero houve a formação aí de dois triângulos, né? Aqui você tem o triângulo de número um, ó, e você tem o triângulo de número 2 aqui. Ok, pessoal? Então, dois triângulos a gente consegue perceber quando a gente pega ali um vértice, né, e traça todas as diagonais possíveis que podem surgir dele, ok? Daquele determinado vértice. Então, no quadrilátero são dois triângulos formados, consequentemente, uma única diagonal, né, eu vou poder estar traçando aí de um vértice. Agora, vamos ver a questão do pentágono. Veja bem o que que acontece, ó. No caso do pentágono, nós vamos poder traçar as seguintes diagonais, ó. Vamos primeiro colocar aqui os vértices, vamos dar letras aqui, né, para os vértices. Então, nós vamos ter aqui, ó, o vértice A, aqui eu tenho o vértice B, aqui o C, aqui o D e aqui o E. Ok, pessoal? Então agora nós vamos traçar todas as diagonais possíveis que partem de um único vértice. Vamos lá então. E nós vamos traçar aqui as diagonais. Vamos começar aqui do vértice A, né? Eu vou poder ir de A até C, né, pessoal? Porque eu não posso ir de A até B porque é consecutivo. A gente já viu na aula anterior que a gente não pode fazer isso, ok? Vamos mais uma vez, ó. Eu já fiz de A até C. Agora eu vou de novo aqui, ó, de A até D, ok, pessoal? Não vou poder ir de A até E porque é consecutivo. Tranquilo, pessoal? Logo, o que que eu consigo perceber aqui, ó? Vamos aqui. Eu consigo perceber a formação aqui de um, né? Dois, três triângulos, né? Todas as diagonais possíveis, né, que parte de um único vértice são duas. Então, se eu fizer de qualquer vértice aí, querer traçar todas as diagonais possíveis que partem dele, no caso do pentágono, eu vou perceber que são apenas duas. Ok, pessoal? Então, olha o que aconteceu. Vamos para o octógono, que aí vocês vão perceber, né, de vez aqui o que, que realmente aconteceu aqui para vocês entenderem. Olha, vamos aqui, ó, as diagonais possíveis do octógono, ó. Antes vamos botar letras aqui nos vértices, né, para a gente poder estar puxando aí de um determinado vértice. Ó. Então aqui eu tenho o A, aqui B, aqui C, aqui D, E, F, G e H. Tenho todos os vértices aí no octógono, ok? E agora a gente vai traçar as diagonais aqui, por exemplo, que partem do vértice B. Vamos lá, pode ser do A, pode ser de qualquer um. Vocês vão entender que é sempre a mesma coisa, né? Então nós vamos aqui, ó, colocar as diagonais, ó.
Partindo de B, eu vou poder ir de B até D, é uma. Eu vou poder ir, vamos de novo inserir aqui, de B, ó, até E. Vou poder também ir de B até F. Olha, aqui eu vou poder ir de B até G, tá aqui. E vou poder ir de B até H. Olha, pessoal, vou poder ir de B até H. Vamos contar agora esses triângulos, ó. Eu vou colocar aqui a numeração, aqui vai ser o triângulo de número um, número 2, número 3, 4, 5, 6. Logo, no octógono, né? Eu estou percebendo aqui a formação aí de 6 triângulos. Ok, pessoal? 6 triângulos. Agora, a quantidade diagonais, né, que está partindo de um único vértice aqui, ó, uma, duas, três, quatro, são 5. Percebam, pessoal? Vamos aqui, ó. Quando foi 4, a quantidade de diagonais que partia de um único vértice foi apenas uma. Quando eu tinha 5, a quantidade de diagonais que partia de um único vértice, né, eram quantos? Eram apenas duas, né? Pode olhar, vamos voltar lá para vocês darem uma olhada. Olha só, olha lá. Olha o quadrilátero, apenas uma diagonal que eu conseguia traçar partindo de um único vértice. No pentágono de um único vértice eu consigo fazer duas diagonais. E agora, no octógono, né, eu estou conseguindo aí, ó, no octógono, eu estou conseguindo aí o traçar, né, partindo de um único vértice aí, uma, duas, três, quatro, são 5 diagonais. Eu ainda não entendi, professor, onde você quer chegar. Onde eu quero chegar, pessoal, é que a quantidade de diagonais que sai, né, de um único vértice é sempre subtraído 3 a quantidade de lados daquele polígono. Quando é 4, diminui 3, nós vamos ter quanto? 1. Quando é 5, diminui 3, nós vamos ter duas diagonais que partem de um único vértice. Quando eu tenho 8, diminui 3, nós vamos ter 5 diagonais que partem de um único vértice. Tranquilo, pessoal? Professor, mas para que serve isso? Gente, isso serve para a gente poder estar calculando aí a soma dos ângulos internos desses polígonos. Ok, pessoal? Então, importa, né, que saibamos aí a quantidade de triângulos, né, que eu vou estar formando ali naquela figura para que eu possa, né, estar determinando aí a soma dos ângulos internos daquele polígono. Tranquilo, gente? Mas como assim, professor? Como é que eu vou saber a quantidade de triângulos? Vamos obter outra relação aqui? Isso aqui é em relação às diagonais de um único vértice. Diagonais de um único vértice. Agora, quando eu querer saber sobre os triângulos, olha o que acontece. Eu tinha 4 lá no quadrilátero, mas a quantidade de triângulos foi 2. Então diminuiu 2. Beleza. No pentágono era 5 lados, né? Porém, o que que eu obtive de triângulos? Eu obtive 3. Vocês viram lá em cima que foram 3 triângulos. Vamos voltar. Dá uma olhadinha. Olha aqui, pentágono lá, um, 2, 3 triângulos. Octógono, quando eu cheguei no octógono, a quantidade de triângulos foram 6. Olha, e aí o que que aconteceu? Diminuiu 2 sempre. Logo, quando eu quiser saber a quantidade de diagonais que partem de um único vértice em determinado polígono, é só eu pegar aquela quantidade de lados, né, e diminuir 3. Porém, quando eu quiser saber a quantidade de triângulos, né, formados com essas diagonais que partem de um único vértice, basta eu diminuir 2. Ok, pessoal? Sempre número de lados menos 2. Daí, pessoal, a gente pode então perceber que sempre que eu quiser calcular, ó, a soma dos ângulos
internos, né, de qualquer polígono, eu vou ter que fazer o quê? Né, pessoal? Eu vou ter que pegar, né, primeiro descobrir a quantidade de triângulos, né, que possui no meu polígono e depois eu vou estar multiplicando esse valor por 180. Logo, eu já descobri, quando a gente trabalhou, né, aqui, depois das diagonais que saem, né, de um único vértice, a gente trabalhou do lado, vamos subir aqui para a gente recapitular rapidinho, né, vale a pena a gente sempre estar relembrando aí. A gente viu aqui, ó, que quando eu quero descobrir aqui, ó, a quantidade de triângulos que eu consigo formar com aquelas diagonais que partem de um único vértice, é sempre diminuindo 2. Lembra lá, né? Quando era 4 ficou 2, quando era 5 ficou 3 triângulos, né? Quando era 8 ficou 6. Tranquilo, gente? Logo a gente percebe que é só eu diminuir 2, tranquilo? E aí o que que eu tenho, ó? Que eu vou entender então que a minha soma aqui, ela vai ser o quê, ó? N menos 2 multiplicado por quanto? Por 180 graus. O que é isso? N, pessoal, a gente vai chamar de número de lados. Tranquilo? Vamos aproveitar que a gente já está aqui, ó, já vamos calcular então aqui, ó, a soma dos ângulos internos lá do nosso octógono. Como é que vai ficar? Vamos botar a soma aqui de novo, S de soma. N é o que? O número de lados. A gente já viu aqui que são 8 lados que tem o octógono, 8 lados, menos 2, ó, para achar os triângulos, vezes quanto? 180 graus. Logo, eu vou perceber que 8 diminui 2 dá 6. 6 o quê? Triângulos, como a gente já viu na demonstração aí. 6 triângulos formados. Cada um deles valem 180 graus. Portanto, a nossa soma vai ser o quê? Vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. 18 vezes 6. 6 vezes 8, né? É 48, sobe 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. Aí eu vou aumentar aquele zero, ó, que eu não utilizei, ó. Deu 1080 graus. Tranquilo, gente? Vamos subir aqui para a gente calcular os outros lá em cima. Olha o quadrilátero. A gente percebeu a formação de dois triângulos, que eu só pude, né, fazer uma diagonal que sai do vértice A, né? E aí, como é que vai ficar isso aqui, ó? Que nós tínhamos o vértice B. Como é que vai ficar isso aqui? A soma, né, vai ser sempre n menos 2 multiplicado por 180 graus. A soma será n menos 2, nós temos 4, 4 lados. Então, vai ficar 4 menos 2, vezes quanto? 180 graus. A nossa soma será 4 menos 2 dá igual a 2. 2 vezes quanto? Vezes 180. Vamos pagar aqui algumas coisas para a gente poder terminar a continha. Logo a soma vai ser 2 vezes 180 graus, que vai dar o quê, ó? 360 graus. Então, a soma, pessoal, dos ângulos de qualquer quadrilátero, de qualquer figura que tem quatro lados, é sempre 360 graus. Ok, pessoal? Bom, beleza, vamos para o pentágono aqui rapidinho para a gente encerrar essa série. Então, olha aí, a soma, né, vai ser o quê? Número de lados, menos 2 para encontrar os triângulos, vezes 180 graus cada um daqueles triângulos formados, né, pelas diagonais que partem de um único vértice. Então a soma vai ser o quê? Agora o pentágono ele tem 5 lados, então vai ser 5 lados diminuídos 2, vezes quanto? Vezes 180 graus. Nossa soma vai ser 5 diminui 2, a gente já viu que, ó, 1, 2, 3 triângulos, vezes cada um 180 graus. Então a soma vai ser o quê, ó? 180 vezes 3. 18 vezes 3 vai dar o quê? 54, né? Aumenta aqui o zero, né? Então deu quanto, ó? 540 graus. Tranquilo, pessoal? Deixa eu dar uma apagada aqui para não ficar embolado. Olha aí. Então, pessoal, vocês perceberam aí, ó? É assim que você vai proceder, né, para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, ok, pessoal? Lembra, pega o número de lados, diminui 2 para determinar a quantidade de triângulos.
Achou a quantidade de triângulo, é só você multiplicar por 180 e finish, né? Acabou. Você encontra aí essa soma desejada. Tranquilo, pessoal? Ficamos aí com essa aula, tá? Vocês viram, né, que eu precisei primeiro lembrar vocês, né? Foi preciso recordar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é o quê? 180 graus. Ok, pessoal? E aí, a partir disso, a gente pôde desenvolver aqui o cálculo, né, da soma dos ângulos internos desses polígonos que eu apresentei aqui para vocês. Tranquilo, gente? E aí ficamos com essa aula aí, tá? Aguarde o nosso espelho de prova, que é a nossa aula número 4. A gente vai fazer um espelho de prova, né, para a gente poder estar resolvendo questões aí lá bem próximas da nossa avaliação. Ok, pessoal?